Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo encontro de inteligência de mercado e competitiva. No nosso primeiro encontro, nós conversamos de maneira geral como este curso se estruturará, o que você pode ter com ele, o que eu posso esperar de vocês, o que vocês podem esperar de mim. A minha ideia hoje, nesse segundo encontro, é falar do processo geral da ideia de inteligência competitiva. Como nós vamos poder conceber de maneira geral esta ideia, esta área, essa função no mundo empresarial. Assim como temos feito em todos os nossos encontros, a nossa ideia é que a gente comece com algumas perguntas reflexivas e que a gente possa, ao longo dessas perguntas, ou ao longo dessas sessões, tentar responder essas perguntas com você. A primeira pergunta é: por que, afinal, inteligência competitiva e de mercado? Por que esse assunto se tornou tão relevante na sociedade, no mundo corporativo? Por que esse termo se tornou tão presente em livros, artigos, youtubers, blogs, palestras, entre outras coisas? O que faz com que o mundo de hoje chame a atenção para que a gente tenha essa área mais estruturada dentro de organizações, para que esse tema se insira dentro dos debates corporativos? Numa segunda pergunta, eu gostaria de tentar, com você, definir esse termo e esse tema, inteligência de mercado e competitiva. O fato é que há muitos que falam sobre esse assunto, há uma pujança enorme de expressões, inclusive em língua inglesa, que necessita, essa pujança faz com que a gente dar uma clareza de definição um pouquinho maior para que a gente possa conduzir o nosso trabalho de maneira mais perfeita. Nossa terceira pergunta refere-se a quais seriam as macroetapas, as macro preocupações, por assim dizer, que um profissional, um gerente, um diretor, um analista, um coordenador de uma área de inteligência precisa desenvolver. E, finalmente, uma quarta questão, uma quarta preocupação que eu gostaria de conduzir nessa sessão é: será que nós poderíamos pensar numa estratégia para a área de inteligência? Será que nós podemos definir macro-objetivos no que diz respeito à área de inteligência de mercado e competitiva? Quais seriam eles? Esse é o papo que eu gostaria de ter com você hoje, nesse assunto tão rico e tão interessante que é a inteligência de mercado e competitiva. Primeiro, por que esse termo, esse tema, este assunto, essas preocupações se tornaram tão presentes no mundo empresarial atualmente? Por que a sua empresa precisa se preocupar com isso? Por que você, como um profissional do mundo dos negócios, precisa conduzir melhorias nesse processo? Por que esse tema não apareceu, não surgia no mundo empresarial de antigamente, de 10 ou 15 ou 20 anos atrás? O fato é que, recentemente, você viu aparecer muitos cargos, esse tema surgir em livros, em palestras, entre outras coisas. Eu trouxe para você, como você pode observar no quadro, 4 principais macro tendências, digamos assim, aspectos que levam a esta maior presença da inteligência de mercado no mundo corporativo, em diversos setores, em diversos segmentos, em diversos portes empresariais. O primeiro fato é que as tomadas de decisões no mundo de hoje estão cada vez mais complexas. Por mais que a gente tenha novas tecnologias, diversos sistemas de inteligência, sistemas ERPs, formas de a gente buscar dados na internet, entre outras coisas, o fato é que o mundo corporativo se tornou muito mais complexo. Tente conversar com um executivo ou uma executiva bastante experiente. Você vai ver que ela vai contar uma história de que, sei lá, nos anos 80, mesmo nos anos 90, ela tomava decisões de modo mais fácil. Por quê? Por causa do fato de que há muito mais turbulência nos mercados, há muito maior presença de stakeholders, há muito mais mutação nas regras de negócios, modificações de legislação, modificações tecnológicas, entre outras coisas. Fazer negócios hoje se tornou muito mais complexo e as decisões erradas são punidas pelo mercado consumidor de maneira muito mais agressiva do que era outrora. Isso porque há uma competição muito grande, como falaremos daqui a pouquinho.